Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar 3.0. Eu quero compartilhar com vocês hoje um esboço de pregação que tem por título Como Alcançar Alegria nas Provações. Mas antes disso, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Quero falar para você de um curso que eu comprei esta semana e achei ele muito interessante, que é um curso de pregação. Ele vem com a área da interpretação, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia, vem também com a área da homilética, onde você vai aprender a preparar um esboço, e vem com a área da oratória, onde você vai aprender a apresentar a mensagem de Deus, ou seja, falar em público, tá bom? Tem lá um módulo especial, onde você vai aprender a superar a sua timidez. Eu vou deixar aqui nos comentários o link desse curso, para que você possa adquirir também e ser abençoado. Ele está um preço muito justo, um preço abençoado, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bem, como alcançar alegria nas provações? O nosso texto de hoje é Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 a 12. Eu vou ler apenas o versículo 2 para a base de nossa mensagem, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. E aqui eu inicio a nossa introdução. Os tempos de provações são os piores momentos na vida do cristão. Nós não nos preparamos para esse tempo, nós não oramos para ser fortalecido nesse tempo. E esse dia mal vem sem ser convidado e traz com ele angústias, tristeza, desânimo, e mostra para nós quanto nós somos frágeis. Essa aqui é a nossa introdução, você pode dar uma melhorada nessa introdução e você pode ampliar um pouco o comentário acerca disso. Com base no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 12, o texto que nós lemos nessa noite, você vai dizer para os seus ouvintes, Tiago nos confronta ao dizer que podemos sim ser alegre em meio às provações. O texto de Tiago diz assim, olha, tende por motivo de toda alegria quando passardes por várias provações. Então, Tiago está afirmando nesse texto que nós podemos sim ser alegre mesmo em meio às provações. Bom, se Tiago faz essa afirmação, então ele tem que responder uma pergunta. Como podemos ser alegres em meio às provações? Como nós podemos alcançar alegria em meio às provações? Que é o que seu público espera. Afirmar que apenas podemos ser alegres em meio às provações não muda nada. Você terá que explicar para eles como eles podem alcançar essa alegria no meio das provações. Então, essa aqui é a pergunta que o público está fazendo na hora que você anuncia o seu tema. Como eu posso ser alegre em meio às provações? A resposta que você vai dar para eles é: existem 4 passos importantes para conquistar a alegria nas provações. E Tiago nos fornece esses 4 passos. Primeiro passo, aqui nós já entramos no esboço. Entenda os objetivos das provações. Os versos de número 3 ao 4 vai nos falar sobre os objetivos das provações. Primeiro, a provação ela produz perseverança. As provações produzem perseverança. O que é perseverança? É estabilidade, constância. As provações nos ensinam a ser constante, apesar das dificuldades. Nos ensina a ter estabilidade. Nos ensina a tolerar aquilo que é intolerável. Então, as provações que vêm sobre nós da parte de Deus nos ensina a ter perseverança. E aqui vale ressaltar uma ideia importante. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Muitas vezes não é o diabo que nos leva ao deserto para ser provado. Muitas vezes é Deus quem nos leva ao deserto porque quer nos ensinar a ser constante, quer nos ensinar a ser tolerante
com situações da nossa vida que a gente não tem controle, porque provações são situações que nós não temos controle. Somente Deus tem controle dessas situações. Então, em primeiro lugar, o objetivo das provações é produzir em nós tolerância, é produzir em nós constância, é produzir em nós perseverança. Segundo objetivo das provações é produzir maturidade. Se você observar, o texto diz: para que sejais perfeito, verso 4. Ser perfeito aqui, a Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 17, o verso 7, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 48, Jesus disse: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. A ideia de perfeição nesse texto de Tiago, e também em Gênesis 17, também em Mateus capítulo 5, versículo 48, não significa a perfeição completa, mas é a perfeição progressiva, aonde você procura ser melhor do que você foi ontem, para poder alcançar essa maturidade, para poder alcançar uma vida madura na presença do Senhor Jesus. E quando nós alcançamos a maturidade, é que Deus coloca coisas grandes na nossa mão. Então as provações vêm para nos amadurecer, para nos levar a conhecer de fato quem é Deus. Jó só pôde conhecer Deus pelos seus próprios olhos, como diz a Bíblia, depois das provações. Depois que ele passou por aquela provação, então ele pôde conhecer o Senhor. A provação vem para trazer maturidade. Nós vamos amadurecer com as dificuldades. Terceiro, a provação, ela produz santidade. O texto também, versículo 4, diz assim: para que seja íntegros e não deficiente. Integridade é mudança de caráter. Integridade é mudança no ser. É um corpo sem mancha, sem defeito. É livre do pecado, livre de culpa. Deus usa as provações para nos levar à santidade, para nos levar a sermos íntegros e ser sem deficiência, para que nós possamos crescer na presença de Deus de forma como Deus quer e deseja. Então, os objetivos das provações é produzir perseverança, é nos levar a amadurecer, é nos levar a uma vida de santidade. A primeira coisa para você se alegrar em meio às provações é entender que as provações têm objetivo. Paulo escreveu a carta aos Romanos no capítulo 8, e se eu me recordo o verso de número 25, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as provações cooperam para produzir perseverança, maturidade e santidade. Então entenda que Deus permite a provação para te levar a esses 3 pontos importantes: produzir perseverança, produzir maturidade e produzir santidade. Em segundo lugar, entenda que é preciso buscar sabedoria de Deus no meio das provações. Versículo 5 ao 8, Tiago nos escreve isso. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para lidar com as dificuldades. O objetivo das provações é você aprender a lidar com ela, e a sabedoria de Deus é que vai te ajudar a lidar com a situação. Mas, para se obter sabedoria, precisa pedir a Deus com fé, pedir a Deus acreditando que Ele é poderoso para lhe dar aquilo que você está pedindo. Bem, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas ler a palavra, meditar na palavra e não praticar a palavra não é sabedoria. Sabedoria é quando você lê a palavra, você medita na palavra e coloca a palavra de Deus em prática. Quando você pede sabedoria, Deus lhe dá a direção certa e você precisa colocar isso em prática. É interessante que na busca pela sabedoria,
você tem que ser guiado pela fé que vem pela palavra e não pelo vento. O verso 6 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, quem não anda pela fé, e o próprio apóstolo Paulo diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé, anda pela direção do vento. A fé vem pelo ouvir da palavra. Quem não anda pela palavra, anda pelo vento. O que é andar pela palavra? É entender que no momento de dificuldade, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque a palavra diz que você pode. É saber que você é o que a palavra de Deus diz que você é. É saber que você pode o que a palavra de Deus diz que você pode. É ser guiado pela fé na palavra e não pelo vento. Você não pode ser guiado pela circunstância, mas tem que ser guiado pela palavra. Em terceiro, a busca da sabedoria em Deus. Primeiro, você tem que pedir e deixar essa sabedoria guiar você através da palavra e ser constante. O versículo de número 8 diz assim: o homem de ânimo dóbrio, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dóbrio é uma hora está animado, outra hora está desanimado. Em meio às provações, você precisa buscar a sabedoria de Deus para que você possa estar animado. E ser guiado pela fé significa crer que tudo vai dar certo. Mas você tem que ser constante, é todos os dias. Você não pode ter um dia estar caminhando por fé e no outro dia deixando o vento te conduzir, a tempestade te conduzir. Então seja constante, busque sabedoria a Deus e Ele vai lhe dar sabedoria. Segundo lugar, buscar sabedoria de Deus para lidar com a situação, com a dificuldade que você está vivendo. Terceiro lugar, entenda que a situação muda para todos. Versículo 9 ao 11. Versículo 9 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, alegre-se ou glorie-se na sua dignidade ou na sua exaltação, como diz a corrigida. O abatido é exaltado, ou seja, o tempo pode mudar. Hoje você está vivendo abatido e amanhã Deus pode te exaltar. A situação muda para todos. Assim também como aquele que é exaltado, versículo 10, aquele que é rico, amanhã pode estar pobre. Entenda que a nossa vida, ela existe fases, fase em que você está abatido, mas existe também a fase em que Deus te exalta. Existe a fase em que você está exaltado, abençoado por Deus, a palavra exaltado aqui é honrado por Deus, mas existe tempo também que você estará abatido. Então você tem que entender que a vida tem esse ciclo. Pessoas são exaltadas e pessoas são abatidas. Alguns chegam a dizer que a vida é como a roda gigante. Muitas vezes você está lá em cima e muitas vezes você também está lá embaixo. Mas isso não para. Você vai voltar a estar outras vezes lá em cima e vai voltar também outras vezes a estar lá embaixo. A nossa vida é uma roda gigante. Por isso, entenda que a situação muda. Deus está trabalhando em nossa vida e as situações mudam. Nada é para a vida toda. A Bíblia deixa bem claro que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhã. Tem noite, tem choro, mas também tem alegria, tem o sol que nasce pela manhã. Então entenda que a situação muda. Em quarto lugar, entenda que haverá uma recompensa. Versículo 12, olha o que está escrito. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que ama. Quando nós suportamos as provações, nós estamos mostrando que nós amamos Jesus e que nós não abrimos mão de Jesus por nada. Por mais difícil que seja a situação, nós não abrimos mão dele por nada. A recompensa é para aqueles que são aprovados, que amam Jesus e mesmo sofrendo, continua crendo e caminhando na presença de Jesus, continua acreditando no milagre. E por fim, recompensa eterna. A Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da vida, recompensa eterna. Ou seja, para aqueles que são aprovados pelo Senhor, o texto deixa bem claro, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor prometeu aos que ama. Então nós somos aprovados para o Senhor e experimentamos as bênçãos do Senhor nessa terra e por fim nós vamos ter recompensa eterna. Entenda que toda aprovação, Deus está nos preparando para algo grande que Ele vai fazer na nossa vida.
Entenda que haverá uma recompensa, que depois de toda a batalha haverá um troféu, depois de toda a guerra haverá uma bandeira de vitória para a sua vida. Entenda isso. A vida muda. Ou seja, hoje você está passando por provação, amanhã Deus está entregando a bênção nas tuas mãos. A nossa conclusão vai ser mais ou menos assim. Estes 4 passos no meio das provações vai te ajudar a enfrentar este momento com alegria, não por causa das provações, mas por causa dos resultados que ela produz. A nossa alegria não é por causa que estamos sofrendo. A nossa alegria é que sabemos que, apesar do sofrimento, Deus está no controle da nossa vida e está trabalhando na nossa vida. As aflições são oportunidade de conhecer Deus como Jó conheceu. Então, toda dificuldade, todos os problemas são oportunidades que Deus está nos dando de conhecê-lo. Chamada para ação. Chamar os irmãos para buscar sabedoria e entendimento para viver alegre nas provações. Se os irmãos entenderem esses 4 passos que foram dados aqui, com certeza a sua vida será diferente quando estiver passando por várias provações, como diz o texto sagrado. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e não se esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário e não se esqueça de adquirir o curso que está aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário. Deus abençoe você, em nome de Jesus.